E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, né? Começou a sessão na dieta, né? No caso, o que seria essa sessão na dieta? Seria basicamente para aprovar todos aqueles pacotes que eu havia trago para você, tá? Então, começou a sessão na dieta e essa sessão, ó, só para você ter ideia, para poder aprovar esse pacote econômico que o Kishida está querendo, já está mais ou menos assim, como é que se fala, assim, estipulado 16 dias de debate, tá? Então vai haver um debate muito grande entre o partido do governo ali, que ele quer aprovar todos esses pacotes econômicos, e a oposição, tá? Mas se a oposição achar, não, nós devemos aprovar esse tipo de coisa, sem ressalvas, vai. Se não, se houver alguma ressalva, vai ter que ser mudado alguma coisa ali na lei, tá? Da mesma forma que a oposição já pulou dessa altura em relação à doação de dinheiro, tá, para as crianças. A oposição, ela não é contra doar dinheiro, só que a partir da hora que você, no caso o governo Kishida, ele vai dar 50 mil em dinheiro, e naqueles outros 50 mil que eles vão transformar em pontos ou vouchers, que eles não decidiram ainda como é que eles vão fazer, vai se transformar para voucher, ele vai ter um aumento no gasto de 90 bilhões. Aí a oposição falou, para que gastar esses 90 bilhões? Para quê? Dá o dinheiro inteiro de uma vez, porque você vai te sobrar mais 90 bilhões. E com esses 90 bilhões você consegue dar dinheiro para mais pessoas, ou alcançar 100% das crianças, mesmo aquelas que têm que não vão entrar na ajuda do governo, porque os pais ganham mais de 9,6 milhões de ienes por ano. Deu para você entender a coisa como é que é, né? Então o Kishida, nesse ponto, ele está sendo meio que absurdo. Ele prefere gastar muito mais em vez de tentar economizar. A coisa aqui está ficando meio feia, mas o que esperar do Japão daqui para frente? Tá? Então eu vou soltar para você aqui os pontos de vista que o Kishida falou, tá? Na primeira sessão da dieta, na primeira sessão de debate, tá? O pau tá comendo lá ainda, então já dá para você ter ideia do que pode ser que aconteça daqui para frente, tá? Pode ser que muita coisa mude, pode ser que não, mas vamos lá, ó. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida prometeu na segunda-feira preparar-se para o pior ao lidar com a variante Omicron do coronavírus, ao mesmo tempo que se move rapidamente para colocar a economia de volta nos trilhos. Em um discurso político marcado no início da sessão parlamentar extraordinária, no caso da dieta, Kishida também expressou a esperança por mais debates sobre a revisão constitucional e prometeu concluir a revisão abrangente da política de segurança em cerca de um ano. Embora a situação do coronavírus no Japão tenha melhorado significativamente, Kishida alertou sobre novos riscos, incluindo a confirmação da variante Omicron em vários países, tá? Eu só vou fazer uma atualização aqui. O Japão tinha declarado 2, tá? O governo central japonês tinha declarado 2 pessoas. O governo de Mie declarou 3. Só que o governo japonês não considerou essa, tanto que ele não fala dessa, tá? O governo federal. Então é aquela velha história também que eu já havia falado, para quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar. Mie tem um prospecto já de soltar informação errada sobre coronavírus, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Desde a época do Suga ele estava soltando informações erradas por meses, ó, tá? Aí o que aconteceu? O Japão reconheceu mais um infectado, tá? Se eu não estou enganado, ele estava na Itália. Já era um japonês que estava na Itália, tá? Então foi o primeiro caso de um cidadão japonês infectado com o Omicron, tá? Então, oficialmente falando, o Japão está com 3, tá? 3 infectados por Omicron já. E no caso lá como é que se fala, desses 3 lá de Mia, lá o governo descartou, tanto que você vê que nem se fala,
tá? Então você vê que está uma situação assim meio complicada, infelizmente. Mas continuamos aqui. Manteremos nossa postura para ser cautelosos e prudentes, disse o primeiro-ministro, acrescentando que o Japão acrescentou 10 mil leitos hospitalares para os pacientes de coronavírus desde o verão, na esperança de aprovar um novo medicamento oral para tratar a doença no final desse mês. O que é esse medicamento oral? Tá? Tem aquele que é caro pra dedéu, tá? E tem hospitais aqui no Japão, que eles estão, como é que se fala assim, administrando o Avigan, tá? Para o coronavírus. Então, não dá para saber qual medicamento que ele quis dizer ali, tá? Então já estou trazendo para você aqui de antemão. As infecções no Japão caíram recentemente, com apenas 115 novos casos relatados no domingo, em comparação com mais de 25 mil diariamente no pico anterior, causado pela variante Delta no verão. Sim, tanto que já tem estados que já estão há 2 dias sem declarar mortes por coronavírus, o que eu acho muito bacana. Tá? A hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando, disse Kishida, citando o discurso do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, de 1962, sobre o Estado da União. O que ele quer dizer? Que não é a hora de consertar o Estado, não é a hora de consertar a casa, quando está o pau comendo. Tem que consertar no momento que está tranquilo. Nesse ponto ele não está errado, né? Kishida também reiterou que seu governo reduzirá, em relação ao cronograma anterior, de 8 meses, tá? O período em qual as pessoas podem receber a segunda vacina e se tornar elegíveis para um reforço. O que ele quer dizer com isso? Quem acompanha o canal deve se lembrar, tá? Que quando eles postaram, quando o governo falou, né? Porque o governo ele tem tomado algumas decisões, depois eles relatam para o Kishida. E nisso o Kishida ele não gosta de certas coisas que acontecem, ele vem a público, pede desculpa e fala que vai resolver a situação, tá? O que foi uma delas, tá? No caso assim, esse da vacina, que basicamente havia sido aprovado para uma janela de espera da segunda vacinação para a terceira de 8 meses. Aí o ministro veio, tá? E falou, não, nós vamos fazer para 6 meses. Rapaz, o povo pulou, tá? Como é que se fala assim? Os governadores dos estados pularam dessa altura, tá? Não, mas a gente estava fazendo cronograma para 8 meses, agora para 6 meses, pô, como é que nós vamos fazer isso que não sei o quê? Aí, né, vieram a público, não, continua, o Kishida veio a público, não, continua com 8 meses, que não sei o quê, tá? 6 meses vai ser só em caso extremo, caso raro, caso problemático, se der um boom muito grande no caso assim das infecções no Japão, aí sim faremos 6 meses, caso contrário 8 meses. Você vê que já estão mudando o discurso, tá? Então é aquela velha história. Já estou trazendo esse tipo de matéria porque já para você sacar o que vai dar daqui no Japão daqui para frente, tá? Em questão assim de 6 meses mais ou menos, assim, uma janela de 6 a 8 meses, tá? É o tempo que ele vai implementar essas políticas. Então já deu para você sacar que aquela história de bom samaritano que ele veio a público, não, vai ser 8 meses, acabou, balela, tá? Continuando aqui. Com relação à decisão de proibir novas entradas de estrangeiros no Japão para evitar a introdução da variante Omicron, gerou algumas reações por ser excessivamente restritiva. O primeiro-ministro disse que está pronto para aceitar as críticas de que estou sendo muito cauteloso antes de nos ter compreensão adequada da situação. Então, o que ele quis dizer com isso? Como os outros jornais japoneses já estavam falando também, tá? Mostrar que ele falou assim, eu estou preparado para aceitar qualquer crítica que estão fazendo em relação ao meu governo, em relação ao fechamento das fronteiras. Basicamente seria isso, né? Então, é aquela velha história. Ele fala, não diz nada, tá? Como é que fala assim? Não diz nada assim de concreto. Tá? Então, não dá para saber quando realmente eles pretendem reabrir as fronteiras.
Tá, ele só solta isso. Você vê que eu gravei outras matérias também com o próprio ministro e o próprio porta-voz do governo falando a mesma coisa. Então, infelizmente, não dá para saber realmente se eles vão abrir as fronteiras no final desse mês. Tá? Tanto que o governo, como para outra matéria que eu gravei já, tá? Por isso que eu peço para você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá? Deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações. O que está acontecendo aqui no Japão em relação às fronteiras, etc. também, tá? Coisa rápida, né? Tá mudando muito rápido, tanto que o Kishida ele mudou a lei das fronteiras 2 vezes em menos de 24 horas. Tanto que teve pessoa que falou assim: japonês, você está gravando muito vídeo, está ficando muito confuso. Culpa do Kishida, não é minha. Eu trago as atualizações que passo, né? Por isso que eu falo, você quer ficar bem informado do que está acontecendo? Se inscreva no canal e assista os vídeos, óbvio. Aí continuando. O discurso político foi o segundo de Kishida. O primeiro, desde que ele liderou o Partido Liberal Democrata e o seu parceiro mais novo, Komeito, a vitória na eleição de 31 de outubro para a Câmara dos Representantes. Ele deu enquanto procurava criar uma lista de conquistas para fazer a campanha antes da eleição da Câmara dos Vereadores, marcada para o próximo verão. Sim, como eu já havia alertado, houve a dissolução da Câmara Baixa, tá? E houve essa eleição agora, tanto que a Komeito ganhou, tá? Um grande número de cadeiras e nisso usou como chave de barganha para poder barganhar junto com a Partido Liberal Democrata, que é o partido do Kishida no poder. Só que o ano que vem vai ter a dissolução da Câmara Alta, tá? Aí o que vai acontecer? Mais eleições, então vai ser mais perturbação para a cabeça o ano que vem, com mais eleições. Aí nisso pode ser que ou o governo consolide de vez, tá? No caso a parte para aprovação de leis sem dores de cabeça, ou ele vai ter, como é que se fala assim, uma oposição muito mais forte. Isso aí só dá para sacar isso o ano que vem, tá? Mas continuando. No discurso, o primeiro-ministro prometeu proteger as empresas e os trabalhadores duramente atingidos pela pandemia, por meio de um enorme pacote de estímulo financiado principalmente por um orçamento suplementar recorde de 36 trilhões de ienes, o que daria 319 bilhões de dólares para 2021, que deve ser aprovado pelo parlamento durante a sessão extraordinária. É essa que já está acontecendo, e isso que eu estou trazendo para você foi uma das coisas que ele estava falando, tá? Aí continuando. Ele também disse que o governo começará a emitir em 20 de dezembro, então anota essa data, 20 de dezembro, os certificados digitais para as pessoas que foram totalmente vacinadas contra o coronavírus. Só que uma ressalva, tá? Precisa ter o My Number para poder fazer o cadastro lá para você pegar. Parece que sem o My Number não vai dar para usar o certificado digital do governo. É aquela velha história, que se lasque nesse ponto. Se você tomou a vacina aqui no Japão, tem aquele comprovante que você tomou, só bater um xerox, guarda na carteira ou na bolsa e vai ser feliz. Você não precisa ficar carregando esse monte de coisa assim, né? Coisa do governo, certificado digital, tem que ficar tirando o celular, tá aqui meu rosto bonitinho, tá? Não precisa disso. Tá? Mas frescura no rabo, como é que você vai? Continuando. Sobre a reforma constitucional, o Kishida disse que os legisladores têm a responsabilidade de considerar seriamente se devem ou não emendar a lei suprema escrita sobre a ocupação aliada do Japão após a Segunda Guerra Mundial, que entrou em vigor em 1947. É aquela velha história, muita coisa ali, né? Quando o Japão foi derrotado, né, ele declarou a derrota dele, eles tiveram que fazer uma série de novas legislações, até porque os Estados Unidos estavam no pé dos caras na época. Falaram assim: vocês mudam isso ou a gente manda outra bomba na sua cabeça, tá? Então é aquela velha história. Então tiveram que fazer uma nova legislação, né? Você vê que tanto que a figura do imperador ela não mudou, mas mudou o quê? A figura do quê? Primeiro-ministro. Então o imperador, basicamente, ele deixou de ter aquele, desculpa o termo, aquele, não vou falar esse termo não. Ele deixou de ter um grande poder e foi transferido aqui, assim, o poder para quê? Primeiro-ministro.
Tá? Então, dissolveu o poder do imperador, tanto que você vê que o imperador hoje ele é adorado, só que ele é uma figura assim, mais figurativa. Tá lá como figurante. Fala assim, o Japão ainda tem um imperador. Até porque tem muita pessoa conservadora tradicional aqui no Japão. Se não fosse isso, então o imperador já tinha ido pro Beleléu também. Tá? Mas continuou-se com essa figura. E é até hoje. Tá? Mas você vê que transferiu o poder para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro rege praticamente o Japão. Tá? O imperador só vai lá para dar a bênção figurativa. Deus está te abençoando, eu te abençoo. Tá? Basicamente é isso. E nisso tiveram que fazer uma nova legislação. Tá? Aí tanto que o Japão está proibido de atacar. O Japão não pode atacar. Tá? Ele só pode ter um exército para se defender. Tanto que o Kishida quer mudar essa legislação. Tá? Ele quer ser capaz de atacar bases inimigas. Por quê? Se caso dê a confusão com a China, como está aí se falando, tá nesse rumor, vai, não vai, caso dê alguma confusão com a China, assim, em relação a Taiwan, o Japão quer ser capaz de atacar. Aí então não vai ser só os Estados Unidos e outros países que vão atacar, o Japão vai poder atacar também. A mesma coisa a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte lá com aqueles foguetinhos do gordinho lá começar a atacar o Japão pela lei ele não pode revidar. Então a Coreia pode encher o rabo do Japão de bomba e o Japão não pode fazer nada. E é isso que o Kishida não quer, tá? Então já deu para você sacar que o Kishida quer mudar isso. Então vamos lá, continuando aqui. Em um momento de mudanças rápidas, devemos desencadear um amplo debate entre o público sobre a Constituição atual é adequada para os dias de hoje, disse ele. Na frente diplomática, o primeiro-ministro prometeu fortalecer a aliança do Japão com os Estados Unidos, chamando-os de base para a paz e prosperidade na região Indo-Pacífico, e expressou seu desejo de visitar os Estados Unidos em breve para uma reunião de cúpula com o presidente Joe Biden. Com a crescente assertividade da China nas águas circundantes e a recente retomada dos testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte, Kishida disse que o ambiente de segurança no Japão está se tornando rapidamente mais severo e prometeu considerar todas as opções para aumentar a defesa, incluindo adquirir capacidade de ataque a bases inimigas. E não é só isso, tá? Eu não sei se todo mundo acompanhou, mas a Rússia, sim. Na época da Segunda Guerra, a Rússia tomou 4 ilhas do Japão. Tá? Aí o que aconteceu? O que está acontecendo agora? A Rússia, ela está pegando essas ilhas que ela tomou conta, que ela se apossou do Japão, ela está colocando armamento nessas ilhas. Mísseis terra-ar. Ou mísseis terra-terra. O que isso quer dizer? A Rússia está montando bases de mísseis nessas 4 ilhas contra navios. Já dá para você sacar, né? Então ele está usando essas ilhas que eram ditas japonesas, que agora, entre aspas, é da Rússia, e está montando bases militares contra navios que possam circular nessas áreas. Saiu, tá? Tem o quê? Um dia ou dois que a Rússia começou a fazer isso pro lado de cá, no Japão. Então você vê que se houver alguma coisa, o Japão tá no bico do urubu, porque é aquela velha história, o Japão não vai poder nem entrar nem sair, porque pro lado lá da Rússia, de Hokkaido, ali onde tem aquelas ilhas, o Japão não vai poder se mover. Os aliados do Japão também não, porque senão vão tomar míssil na orelha. E aí? Tá. Então você vê que, entre aspas, o tabuleiro está sendo montado, tá? Agora, se alguma coisa vai acontecer, só Deus sabe, mas que eles estão se preparando, estão. Tá. Quem tem alguma dúvida do que eu estou falando em relação a essa da base da Rússia está fazendo isso, só entrar na Nikkei, tá? Tem lá a informação que a Nikkei soltou, tá? Mas continua aqui. O governo vai gastar cerca de 1 ano elaborando novas versões de 3 documentos-chave: Estratégia de Segurança Nacional, Diretrizes do Programa de Defesa Nacional e Programa de Defesa de Meio Prazo, disse ele. Repetindo sua promessa de promover um novo capitalismo,
que não apenas estimule o crescimento da terceira maior economia do mundo, mas que também redistribua a riqueza para a classe média. Kishida disse que o governo aumentará drasticamente os incentivos fiscais para as empresas aumentarem os salários. Tá? Até porque também o ano que vem eu não estou gravado muito falando sobre isso, porque o ano que vem vai dar um certo impasse. Tá? Por quê? Como é que se fala? Os sindicatos, desculpa a leseira, né? Fugiu a palavra. Os sindicatos, eles querem um aumento de 4%. Desculpa, a garganta tá pegando. O sindicato quer um aumento de 4%. Tá? Tanto que o maior sindicato do Japão, tá? Ele tem mais de 7 milhões de afiliados, só para você sacar. Tá? E antes que alguém fale, japonês, sindicato não presta, melhor rever esses conceitos, pelo menos aqui no Japão. Se no Brasil o sindicato não resolve, o problema é deles. Aqui o sindicato ele tem uma voz muito grande, ele tem um poder de barganha muito grande. Então o sindicato ele costuma assim, resolver muitos problemas. Tá? Então, caso você tenha algum problema trabalhista, eu sugiro você se afiliar a um sindicato ou procurar um advogado trabalhista. Tá? Mas o sindicato ele tem uma voz muito grande aqui no Japão, ele consegue resolver muita coisa. Tá? Então mude um pouco esse conceito em relação ao que você conhece em relação ao Brasil. Tá? Eu não vou dar nome de sindicatos de trabalhadores do Brasil porque não vale a pena. Mas aqui, tá, a Union e outros sindicatos aqui, os caras resolvem. Os caras vai, senta lá, negocia, o pau come e os caras conseguem. Talvez não seja em todos os casos, mas numa grande maioria eles conseguem. Tá? Então por isso que eu falo assim, que aqui no Japão o buraco é mais embaixo em relação lá Brasilzão. Tá? Mas continua. Né? Então ano que vem, o que é? O sindicato ele quer um aumento de 4%, o governo ele quer um aumento de 3%. Tá? 4 com 3 é complicado, né? Então vai haver um impasse, tá? Enquanto a coisa não decidir realmente, eu não vou ficar soltando matéria sobre isso, porque vai confundir a cabeça das pessoas, né? Eu já falando assim, tentando explicar, já tem pessoas que não entendem. Eu falo isso porque você pode ver nos comentários dos vídeos lá, japonês, eu não entendi o que você falou, né? É a velha interpretação de fatos, né? De interpretação de dados. Se a pessoa não consegue interpretar dados, fatos ali, fica meio complicado, porque eu também não posso trazer tudo esmigalhado, porque eu tenho uma compreensão de mundo, você tem uma compreensão de mundo, e eu não sou influenciador digital. Eu gosto que as pessoas pensem e tirem a própria decisão. Eu mostro o que realmente está acontecendo e o que está acontecendo, mas não para influenciar a cabeça das pessoas, para as pessoas juntarem com os fatos que elas já têm com conhecimento de vida e tomar a própria decisão. Eu não vou tomar decisão por ninguém, Deus me livre, tá? Como é que se fala assim? Se nem Deus está tomando decisão pelos outros, imagina eu, tá? Então, continuando aqui. É aquela velha história, muita gente fala, mas como que Deus não está resolvendo? Deus já te deu o livre-arbítrio, você vai decidir o que você vai fazer da sua vida, tá? Então você vê que nem Deus nem Jesus voltaram para a terra, tá? Para resolver a situação. Então o que é? É a lei de Deus, livre-arbítrio. Então pegue e faça isso da melhor maneira, por isso que eu falo, e eu não quero tomar decisão por ninguém, tá? Eu mostro os fatos e as pessoas decidem por si só o que elas vão fazer, tá? Mas continuando. Como parte de seu esforço para revitalizar as economias regionais por meio do uso da tecnologia digital, ele disse que seu governo instalará cabos submarinos ao redor do Japão, que formarão uma super rodovia para a internet de alta velocidade, com empreendimento que levará cerca de 3 anos. O que é isso? Tá. Eu achei muito ambicioso da parte dele. Tá? Até porque que 3 anos, dependendo, já pode ter saído o 6G. Tá? Mas, levando em conta que ele está implementando o 5G, eu acho bacana. Mas o que é isso? Já pode para de encebar, explica logo. Vamos lá. Ele vai fazer um sistema de cabos submarinos em volta do Japão inteiro. Tá? Para levar internet. Para passar internet pelo Japão inteiro. O quê? Que internet que é? Internet é aquela internet fibra ótica e 5G. Então praticamente assim, áreas
tem pouco acesso de antena, tá? E mesmo parte de cabeada que dá certos problemas, essa estrutura que o Kishida quer fazer aqui no Japão, ele vai sanar esse problema e vai aumentar a velocidade de transmissão de dados. No caso assim, vai aumentar a velocidade das conexões das pessoas e vai evitar o quê? Caso dê algum desastre natural, que aqui no Japão tem bastante, que é terremoto, tsunami, tufão, os casos taifus que passam, derrubam antenas, as pessoas ficam sem telefonia, sem antena de telefonia, sem internet, e é o que ele não quer. Então, com essa medida, o que vai fazer? Vai ajudar a salvaguardar o Japão nesse ponto, tá? Na parte de internet, e nisso vai ajudar demais, tá? Tanto que a tecnologia empregada ali que vai ser fibra ótica e 5G. Então aquela velha história, tecnologias mais chulas, mais antigas, que eu disse, 3G, tanto que o 3G aqui no Japão ele já tem data para ser desligado, tá? Eu não lembro a data, mas já falaram da data que ele vai ser desligado. Eles não vão fazer uso do 3G mais aqui no Japão. Vai ser no mínimo 4G. Só toma cuidado, tá? Para quem tem o 4G ainda, porque eu tenho 4G, mas o 4G LTE, ele é uma porcaria, tá? Ele dá muito problema, ele cai muito a antena. Então, se você puder migrar por no mínimo 4G puro, vá sem medo de ser feliz, porque ali a coisa é boa, tá? Eu falo isso porque eu tenho um Pocket, tá? Tanto que eu uso aqui em casa, e eu usava ele, né? Usava ele assim para poder fazer vídeos para vocês, mandar os vídeos e assistir vídeos na internet, etc. E a miséria caía direto com o LTE. Depois que a companhia, no caso assim, a companhia brasileira, tá? Eu não vou dar o nome não, porque não vou fazer jabá, porque eu não estou ganhando nada. A companhia brasileira falou: a gente está com 4G puro, nativo, tá? Sem ser LTE. Quer fazer a troca? Eu falei: opa, é agora. Rapaz, mudou minha vida. Tá? A qualidade melhorou, mudou minha vida. Então eu falo isso porque, em questão de experiência, do que eu passei. Tá? Então se você usa Pocket, que está escrito lá 4G LTE, fuja disso. Pegue o 4G puro nativo, que ele é muito melhor, ele é muito mais robusto, tá? Tanto que é o que eu uso para mandar vídeo para vocês, gravar vídeo para vocês e etc. Tanto que quando eu faço transmissões nas ruas, eu uso, né, eu faço aquelas lives nas ruas, eu uso esse Pocket. Você vê que ele me segura, vocês assistem de uma forma boa, tranquila, fluida, sem grandes problemas, né? Porque a transmissão dele é mais robusta. E para quem não sabe, tá? A Docomo, ela tem um sistema de 5G tipo torre, tá? Parece que ela já lançou, ia ser lançada em agosto, eu não fui atrás, mas parece que ela já lançou, porque eu vi a propaganda assim numa Docomo aqui perto da minha casa. Então o que é? Da mesma forma que a SoftBank tem aquela torre de Wi-Fi, a Docomo ela fez uma com 5G. Você imagina uma torre dessa com 5G, que beleza que deve ser? Eu vou correr atrás de uma para ver, né? Porque com 5G a velocidade é muito rápida. Quem tem acesso à tecnologia 5G já viu. E uma torre Wi-Fi dessa, você praticamente elimina todos os cabos da sua casa em relação à tecnologia, né? No caso assim, de ficar com aquele monte de cabo trançando para cima e para baixo, conectando a computadora, a notebook e celular, uma nhaca naquele monte de cabo. Você elimina tudo se você conseguir uma torre dessa, tá? Então, como é que eu falo assim, principalmente 5G, então ajuda demais. O preço, não sei te falar porque não fui atrás ainda, só estou te falando que a Docomo ela estava fazendo com o lançamento disso em agosto, e eu vi a propaganda, né, na Docomo perto da minha casa, 5G Home. Então, sinal que já tem, tá? A torre lá. Mas é isso aí, família. Então já é isso aqui, é o que você pode esperar do Japão para daqui para frente, tá? Foi falado muita coisa? Não, porque foi o que o Kishida passou. Então você vê que o Kishida fala e não diz nada,
tá? Então, infelizmente, assim, nós temos realmente que aguardar, até porque não tem muita coisa para, como é que se dá para falar assim, que dá pra gente fazer. É eles que mandam. Então, eles mandam, nós obedecemos, não tem muito o que fazer. Então, vamos esperar. Assim que for saindo mais novidades em relação a todas as coisas aqui do Japão, eu passo para você. Tá certo? O vídeo deu 30 minutos, deu. Por quê? São as atualizações do Japão agora, junto com as palavras do Kishida. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.